que está no Agritendências. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Vamos lá, o que temos para esta quinta-feira? Davi, começando pelo mercado financeiro, o dólar operando com leve queda nesse momento, 0,1%, R$ 5,65. A cotação continua lá em cima, subiu muito ontem, 5,65 não é pouca coisa. Mercado de ações com queda, índice Bovespa na B3 caindo 0,5% nesse momento. Petróleo com queda forte lá fora também, 1,5%, 80 dólares e 50 centavos o barril do tipo Brent, que é aquele que é referência também para a nossa Petrobras. Mercado de commodities agrícolas, soja teve um pequeno recuo ontem, depois de 2 dias de alta, hoje volta a subir, está subindo agora 0,5% nos contratos com vencimento mais próximo na Bolsa de Chicago. Boa notícia para o nosso produtor de soja aqui no Brasil, que está precisando de preço. Milho também sobe 0,7% nesse momento. Trigo na contramão cai 1,8%. Na Bolsa de Nova York sobe o açúcar, que havia caído muito nos últimos dias, agora recupera 3,4%. Essa é a valorização nesse final de manhã de quinta-feira. Na contramão, o café já caiu ontem, volta a cair nesse momento. Café Arábia, perda de 0,4%. Já o café robusto em Londres, que é referência para o nosso Conilon, inverteu aqui e está subindo. Ontem caiu, hoje sobe, pelo menos por enquanto, 0,5%. Suco de laranja também com alta, 0,3%. Cacau também sobe fortemente, cai 4,7% cacau. Boi gordo no mercado futuro da B3, valorização de 0,2% nesse momento. Tavinho. No nosso terraviva.ol.com.br, as exportações brasileiras para o Oriente Médio, que cresceram 24,5% em relação ao total do ano passado. O Oriente Médio sempre foi um grande parceiro, é uma via muito interessante no comércio exterior do Brasil e cada vez mais se aproxima dos nossos produtos. E o agronegócio tem um destaque muito especial nisso tudo. Tavinho, uma pergunta, desculpa, eu não vi o início da sua... Não sei. Chama atenção a manchete que está no nosso Terra Viva. Está ouvindo agora? Agora sim. Então, no nosso terraviva.ol.com.br, que as exportações brasileiras para o Oriente Médio cresceram aí 24,5% em relação ao total do ano passado, para esse ano em um período. O Oriente Médio, que os países árabes são grandes compradores e parceiros do Brasil, cada vez mais, né, Silmar? Sem dúvida, Tavinho, especialmente no setor do agronegócio, né? Carne bovina, carne de frango, carne suína não, os árabes não consomem por questões religiosas, mas carne bovina e frango realmente é um dos grandes mercados do Brasil. São os países do Oriente Médio, especialmente os países árabes, mas também outros países da região, inclusive não árabes. Então, e tem crescido praticamente todos os anos essa compra, o interesse pelas carnes do Brasil. E outros produtos também têm penetração na região, o caso do milho, por exemplo, tem crescido, especialmente para o Irã, nesse caso um país não árabe, mas também muçulmano, tem crescido aqui a importação de milho brasileiro, um grande mercado, possivelmente os maiores mercados agora, depois da China, para o milho brasileiro, o Irã. Então, realmente é uma região que é extremamente importante para os produtos do nosso agronegócio. A gente tem açúcar também, a variedade é ampla também, mas especialmente alimentos aqui é o grande foco das exportações brasileiras para essa região. Árabes e brasileiros trabalham muito bem aí no comércio exterior. Existe até a Câmara Árabe de Comércio Exterior para alavancar aí os nossos negócios com os países árabes. Bom, vamos para os números da inflação, porque a escalada continua. A nova prévia da inflação de julho ficou em 0,3%, segundo o IBGE. O grupo de transportes teve alta e foi responsável pelo maior impacto na composição do indicador, seguido pela habitação e pela saúde. O grupo de alimentação e bebidas teve variação negativa neste mês, principalmente por causa da redução nos preços da cenoura, do tomate, da cebola e das frutas. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 foi de 4,45%. Bom, Silmar, nas competições esportivas a brincadeira é sempre aquela, né? Quando quem está na frente, quem está atrás fala, segue o líder, né? E aí o líder, no caso, são os números da inflação que não param de subir.
Como é que você vê esses novos números? Veio melhor do que no mês anterior. Junho tinha subido 0,39%, agora veio 0,3%, 0,30% redondos, mas ficou acima da expectativa. A média das expectativas dos analistas que acompanham esses indicadores era 0,23%, veio 0,30%. De qualquer forma, menor do que do mês anterior. O acumulado continua alto, ainda até aumentou em 12 meses aqui, 4,45%, era 4,06% em junho. De qualquer forma, é ainda um índice elevado e isso remete à tendência, aquela de o Banco Central manter a taxa de juros elevada. Não existe a menor perspectiva de corte no curto prazo aqui na taxa básica de juros, a nossa Selic, que está lá em 10,5%. Pode não subir mais, mas também dificilmente vai voltar a cair. Bom, transportes foi o setor que puxou para cima, especialmente passagens aéreas, Tavinho. 19,2% o aumento das passagens aéreas nessa prévia aqui do IPCA do mês de julho. Por isso que puxou para cima o setor de transportes como um todo. Combustíveis aqui, um dos produtos do agronegócio que contribuiu também para a alta dos combustíveis, dentro do conjunto de transportes aqui. Uma alta de 1,78% o etanol, que é o nosso combustível aqui do agronegócio. E o setor de alimentos tem uma contribuição positiva dessa vez, ou seja, para baixar a inflação e não para aumentar como nos meses anteriores. Uma inversão aqui. Alimentos com uma queda de 0,7% no conjunto, na composição do índice. Cenoura caiu 21,6%, tomate 17,9%, cebola 7,9%, frutas, na média aqui, 2,9% abaixo do mês anterior. Então, foi uma contribuição de setores que normalmente contribuem para aumentar, né, tá vendo? São os hortigranjeiros. Dessa vez era uma contribuição positiva. O que ficou na contramão ainda subindo, dessa vez com inversão, é o leite longa-vida, subiu 2,6%, e café moído, 2,5%. Café a gente sabia, né? A gente acompanha diariamente aqui as cotações do café no mercado internacional, o impacto direto aqui no nosso mercado interno, tanto não tinha como evitar. Café para o consumidor aqui também acabou subindo, refletindo essas altas do mercado internacional, tá vendo? Silmar, já que você falou em café, a título de curiosidade, na segunda-feira eu mandei o meu boletim para a Band News FM, que agora vai ao ar às 21h40 à noite, segunda e sexta-feira, e falei sobre uma curiosidade a respeito de café. Existem dois cafés mundialmente famosos e que custam muito caro, que um é o café, um é de uma ave e outro de um animal, você conhece, que ingerem os frutos do café e depois a polpa é dissolvida durante a digestão pelo seu sistema digestivo e aí as sementes são eliminadas nas fezes e depois isso é higienizado e limpo e feito um café especial. Tem um lá na Ásia que vem do Luwak, é um bichinho. E é um bichinho que parece uma hiena, sei lá um gatinho, um negócio assim. E tem o nosso que vem do jacu. O jacu vai lá, come as melhores cerejas do café, mais maduras e mais docinhas, que ele não é bobo nem nada, né? E esse bichinho aqui lá na Ásia, ele pega do chão. O que caiu, ele pega. E custa caro, viu? Esse aqui da Ásia lá, às vezes, custa até $1.800 o quilo, $60 uma xícara. O nosso aqui também chega a R$1.300, R$1.500 um quilo desse café. Aí eu mandei para aquele meu amigo que mora lá na Ásia, que é piloto de avião, lá no Vietnã, e ele viaja muito pela Ásia. E ele falou, coincidentemente, semana retrasada, eu tomei esse café aqui. Marley, por favor, Marley, como fala o Silvio Santos. Marley, fecha aqui, Marley. Aí ele falou, curiosamente, eu tomei esse café aqui há 2 semanas lá na Indonésia. Ele mandou uma foto em frente. Pode fechar aqui? Ah, tá, voltou. Pode fechar aqui que eu acerto a hora que brilhar. E ele falou, tomei esse café lá. E eu falei, e aí, como é que é? Essa aí é a placa do local que vende esse café e faz. Luwak Coffee. Aí ele falou assim, é bom, mas é café. Eu não acho que não vale tanto, não. E pior, viu? Eu gosto de café forte, como a gente toma aí no Brasil, e aqui eles fazem esse café meio aguadinho, meio ralinho, parece café americano. Portanto, é uma questão de gosto. O que você acha disso, já que você tocou no assunto café? Certamente, pelo preço, nem me arriscaria a experimentar, porque você já adiantou que não presta, não gostaria.
Então também não vale a pena nem testar. Ah, mas pelo preço, né, também. Boa, gasta esses $60 em outra coisa que tem coisa para fazer. Sai muito mais em conta. Você, com o seu Miller, é um sobrenome descendente de alemão. A imigração alemã é muito forte no Brasil, está completando aí 200 anos hoje. O jornalismo da Band está fazendo uma série de reportagens especiais em homenagem aos alemães, que, como vários europeus, eu, por exemplo, sou descendente de italiano, neto, os italianos também, os portugueses também, os espanhóis também, acho que são os principais povos colonizadores do Brasil em diferentes períodos. A imigração italiana, se não me engano, completou a japonesa 150 anos, agora há pouco tempo atrás. A brasileira, a italiana também. Não. Italiana é muito bem também. E aí agora tem a imigração alemã, colonização alemã que se espalhou pelo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente, mas o Paraná também tem muitos alemães, mas mais do Rio Grande do Sul. E temos aí 200 anos dessa imigração, que ajuda a fazer a miscigenação e a heterose, como a gente diz com o gado, no povo brasileiro, que é esse, como a gente costuma dizer, no bom sentido, esse vira-lata, né? Vira-lata, gente, vira-lata não é pejorativo, hein? Cachorros de raça são mais suscetíveis a várias doenças do que o vira-lata, que às vezes fica na rua, vira a lata para comer o lixo, né? E por isso tem uma resistência excepcional. E somos nós aí, essa mistura de alemães com brasileiros, que aí na panela do brasileiro entra português, entra índio, entra tudo. Então é meio sangue, como eu digo. Eu sou meio sangue, não sei se você é também, mas eu sou meio sangue. Eu sou metade sangue europeu e metade sangue zebuíno brasileiro, que é essa mistura que nós temos aqui. Mas vamos ver então esse trabalho que o Grupo Band está começando a fazer para comemorar os 200 anos da imigração alemã no Brasil hoje. Hoje é o dia especificamente. Os repórteres da Band, no Rio Grande do Sul, o Tiziano Kessler, e na Alemanha, o Felipe Peixoto, mostram como isso marca até hoje a vida de muitas cidades brasileiras, a imigração alemã. Hoje são 217 mil habitantes. Uma das 10 cidades mais populosas do Rio Grande do Sul, São Leopoldo, foi a porta de entrada para os alemães. Pelo Rio dos Sinos chegaram os primeiros 39 imigrantes, recrutados pelo Major Georg Anton von Schäfer, enviado especial da Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. O monumento marca o local do desembarque em 25 de julho de 1824. A ideia era de que eles firmassem, dessem segurança às nossas fronteiras. Esta casa era a sede de uma fazenda de produção de cordas para navios. Aqui, os imigrantes ficavam até receberem os lotes cedidos pelo Império. A construção é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Rio Grande do Sul. Até a década passada, funcionou como museu e ponto turístico, mas está fechada desde que parte do prédio desabou. O Museu Histórico guarda milhares de imagens, documentos e objetos. Às vésperas da celebração dos 200 anos da imigração alemã, o museu se mostrou mais uma vez resistente aos desafios da história. Passou pela maior enchente do Rio dos Sinos em maio. Funcionários e voluntários trabalharam sem parar para reabri-lo para a celebração do bicentenário. 3 décadas depois da chegada dos pioneiros, começava a colonização de outra cidade, Nova Petrópolis. E uma das principais marcas da imigração alemã pode ser vista na arquitetura. É a técnica Einsteimel. As construções não têm pregos. Essas estruturas são feitas com madeiras encaixadas umas às outras, como se fossem quebra-cabeças, para sustentar as paredes que eram de pedras. Esses pilares de madeira
resistem há quase 2 séculos. Tudo pensado para que eles pudessem fazer da forma mais fácil possível, usufruindo da estrutura que eles tinham à volta deles. Descendente de uma das primeiras famílias de imigrantes na região, Clóvis faz questão de preservar a história dos antepassados. O amor pela sua etnia, pela sua cultura. E isso a gente vem se mantendo de geração em geração. Espero que os meus filhos, meus netos também possam cultivar isso por longos anos ainda, né? Cuca, linguiça, bolo de requeijão. O waffle também é receita de família para receber os hóspedes da pousada. Sabor do passado que conquista os visitantes e emociona quem segue com o legado dos imigrantes. Quando eles se despedem, né? Daí eles pegam as bolachinhas e... Nossa, eu fazia isso aqui com a minha avó. Olha aqui, filho, né? Tudo. É uma emoção de sentimento assim, né? Estamos na região de onde saíram os primeiros alemães que migraram para o Brasil. Este aqui é um exemplo ainda preservado de uma casa das famílias daquela época, que estavam em busca de uma nova oportunidade. Neste vilarejo ocorreram as gravações de um filme sobre a imigração alemã para o Brasil, lançado em 2013. Mit offenen Augen träumen. A recepção aos primeiros imigrantes se deu de formas diferentes pelo Brasil. No Rio Grande do Sul, cada família ganhou uma área de 25 quilômetros quadrados. Já em São Paulo, um lote de 2 quilômetros quadrados. Os imigrantes também formaram colônias em Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Na capital paulista, a maioria se instalou na região de Santo Amaro. São Paulo, por volta de 1840, tinha em torno de 30 mil habitantes. Mais de 3.500 eram alemães. Isso dá um pouco mais de 10% da população da cidade. Então, assim, naquele momento não dava para ignorá-los na paisagem urbana. Pois é, os alemães estão aí há 200 anos no Brasil e já fazem parte da nossa cultura. Foi citada aí na reportagem algumas das partes onde eles se instalaram. Em São Paulo é visível isso, na Zona Sul, bairro de Santo Amaro, que antes era um município, depois virou um bairro da cidade de São Paulo. E lá, por justamente termos aí a proximidade com a Mata Atlântica e o clima mais frio, né, os alemães acharam mais próximo do seu habitat natural, de onde vieram na Alemanha. Ali se instalaram e hoje, pela Zona Sul de São Paulo, mudou bastante. Mas em alguns bairros ali, como Santo Amaro, Brooklyn, enfim, Granja Viana, não sei qual é a granja lá, enfim, ali depois do aeroporto, você tem muito da cultura alemã, inclusive com muitos restaurantes característicos ainda da comida alemã. Eu tenho um amigo que você conhece também, conhece o restaurante lá do Vinduque, que é um catarinense, né, a família veio também na imigração alemã. Vinduque era o nome do navio que trouxe aí os primeiros imigrantes alemães para o Brasil. Vinduque, né? E lá tem uns pratos saborosos. Esse meu amigo que é piloto lá no Vietnã, na Ásia, também é descendente de alemão, né? Tem um sobrenome alemão, é neto, acho que é de alemão, se não me engano. E você também, que tem o Miller, né? E muita gente não sabe, mas os lotes de terras doados aos alemães de 25 quilômetros quadrados contra 2 na cidade de São Paulo, no Rio Grande do Sul, eram em função do que foi feito também de lotes doados aos italianos, principalmente também como os alemães, que era para colonizar o oeste gaúcho em direção à Argentina, ao Paraguai, no sul não, que era o Uruguai, o Pampa é diferente, mas para colonizar, porque havia o risco do território brasileiro diminuir por falta de colonização. Lá foram os pujantes alemães entre os povos europeus. Parabéns aí a todos os alemães e todos os grandes amigos alemães que eu tenho. Um em particular, eu falo sempre dele aqui também. Eu estou sempre tomando um vinho com ele. Ele mora 3 meses aqui e 3 meses na Alemanha. É um grande importador, especialista em pinturas especiais de carros das marcas alemãs, consultor de aviões da Embraer, helicópteros, etc. e tal. Mas a imigração alemã e no agronegócio tem uma participação importante também, não, Silmar?
Sem dúvida. Você falou aí no dono lá do Windhoek, ele aparece na reportagem, uma parte da série aqui, foi entrevistado também nessa reportagem, é uma série de iniciativa da Band, são 4 episódios, hoje é o último, vai ao ar no Jornal da Band, hoje às 19h20, se não me engano. Mas, sabe, é exatamente isso aí, são 200 anos da imigração alemã, começou aqui pelo Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, o ano que vem é 150 da imigração italiana, foram 50 anos depois, 1875, aí é a sua vez aí também da gente relembrar o início da imigração italiana. Então, a imigração alemã começou aqui pelo Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, foi subindo. Houve alguns casos de imigração direta lá para o Rio de Janeiro também, a região de Petrópolis, por exemplo, tem característica lá de ter sido iniciado por imigrantes alemães também, da Alemanha e da Suíça. Mas, enfim, é uma comunidade grande aqui, especialmente no sul do país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente a população tem uma participação grande de descendentes de alemães que completam, portanto, esse aniversário. Minha família veio da região oriental da Alemanha, a antiga Prússia lá, hoje a Prússia, a região oriental que hoje chama Magdeburg, a cidade lá de onde vieram os imigrantes da minha família. Isso lá 165 anos atrás. Eu sou bisneto, portanto, dos imigrantes alemães. Então, isso me dá muito orgulho lá, eu gosto muito de estudar também as origens da imigração. Os lotes aqui, você mencionou os lotes que os imigrantes recebiam. Meu bisavô recebeu um lote aqui de 48 hectares. Eram conjuntos aqui de até 25 quilômetros quadrados. Dentro disso eram segmentados os lotes. 48 hectares e tinha que pagar, 10 anos para pagar. Eu tenho lá o histórico com os recibos dos pagamentos anuais que eram feitos pelo meu bisavô lá. 48 hectares, então, era a gleba que era recebida por cada família de imigrantes, isso na região central do Rio Grande do Sul. Então, é uma história muito interessante, muito bonita, é importante festejar essa contribuição da cultura alemã aqui para esse misto que é o Brasil, né, que torna o Brasil um país tão importante, tão diferente, né, também. Exatamente, você citou bem aí. Os meus avós vieram do norte da Itália lá, Trento, Vêneto, Pádua, etc. e tal. E vieram também entre os primeiros imigrantes aí, você citou bem, em 1875, a primeira imigração italiana, então, vamos ter 150 anos, e aí eles vieram de lá. Só que para São Paulo, a cultura dos italianos veio de uma forma diferente. A imigração veio, na verdade, para suprir a mão de obra escrava, que nós tínhamos tido a abolição dos escravos, né, pela Lei Áurea da Princesa Isabel, e aí os imigrantes vinham, porque as condições na Europa naquela época eram péssimas. Eles não vinham para cá porque achavam bonito vir para cá, não. Eles vinham para cá para trabalhar, todos eles, alemães, italianos, portugueses, espanhóis, todos. Vinham poloneses e tudo mais, vinham para cá para trabalhar, porque a condição na Europa era péssima, era horrível. E a Europa passava por uma série de guerras, depois teve outras guerras piores ainda, maiores, mas eram muitas guerras regionais, porque era o processo de unificação e criação dos países. Eram províncias, eram feudos, eram colônias, enfim. Aí, para criar a Alemanha, teve que juntar tudo. Para criar a Espanha, para criar a Itália, juntar tudo. E haja briga, né? Aqui é meu, eu sou conde, eu sou não sei o quê e tal. Então, eles vieram para cá para trabalhar, todos eles, os alemães, italianos, portugueses e tal. E aí construíram essa cultura totalmente mix, como eu chamaria, que é a cultura brasileira. E aí a gente tem isso exponenciado aí, mostrado nas mais diversas atividades, seja comida, seja hábitos de vestimenta, sejam hábitos de habitação, enfim. Eu acho o Brasil uma pluralidade muito bacana, né? E que possibilita esse elo de ligação entre todos os colonizadores. Isso é bom. Parabéns a todos. Sem dúvida, excelente observação, essa miscigenação, que inclui hoje uma variedade imensa de povos, né? Temos árabes, japoneses, né, que tem uma colônia importante também em São Paulo, e principalmente, claro, os italianos aqui, que são, acho que, em maioria, em termos de imigrantes, que vieram já há 150 anos atrás. Então, essa cultura que faz do Brasil realmente um país diferente, né? Portugueses, negros, espanhóis, poloneses, alemães, italianos, japoneses, e por aí vai, né? E não terminou ainda, muita gente chegando ainda. Lembrou bem dos negros também, que vieram de uma forma
Forçada. Estigmatizada, vieram como escravos, né? Mas depois conseguiram a sua alforria, né? E aí hoje fazem parte da população também, com suas culturas. É difícil você encontrar um brasileiro 100%, hein? Um sanguinho lá, alguém que seja só índio, bom, dentro das tribos indígenas, talvez, mas alguém que seja brasileiro 100% hoje está difícil. Mas é bacana, o Brasil, é isso que cria esse clima e esse espírito que o Brasil tem e que é tão admirado pelos povos que habitam outras regiões e outros países. Eles gostam muito desse nosso jeito despojado e solto de levar as coisas. Às vezes tem gente que exagera, né? Quando está aí tomando conta do país, quando está aí em cargo legislativo, tá? Exagera um pouco dessa festa que o brasileiro é. Mas é o costume e aí são as nossas coisas. Parabéns aos imigrantes que fizeram o Brasil. Ok, Tavinho. De minha parte, obrigado, hein? Parabéns a todos os nossos conterrâneos aí. A gente conversa mais. Uma ótima quinta-feira para você. Tchau. Também, Tavinho. Boa tarde. Até amanhã.